Será que dá para ter fundo imobiliário enquanto você está construindo patrimônio? E cilada? Você já ouviu isso por aí. Eu sou Ricardo Figueiredo, professor na Finclass, especialista em fundos imobiliários, e no vídeo de hoje nós vamos discutir esse tema. Mas antes de começar, não se esqueça do like. O like é importante para a gente saber o que você está gostando no nosso canal, para a gente produzir mais conteúdos nessa linha. Não se esqueça de se inscrever, ativar a notificação para você saber quando novos vídeos forem postados. Compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas e todos entendam a função de fundo imobiliário numa carteira de crescimento, de construção de patrimônio. A tese desta frase aqui, ela é relativamente simples. Se você está na fase de acumulação, construindo patrimônio, esqueça FIIs, vá para ações, porque as ações crescem mais, as empresas multiplicam o capital. O fundo imobiliário, ele fica ali mantendo o patrimônio, te entregando dividendo, não tem esse potencial exponencial de crescimento de patrimônio. O problema é que essa ideia, ela ignora por completo a matemática da construção de uma carteira de investimentos, porque ela ignora a correlação entre os ativos, ignora a fronteira eficiente de Markowitz, algo que simplesmente já ganhou um prêmio Nobel. Ela ignora qualquer modelo de otimização de portfólio muito bem calibrado, baseado em ativos de qualidade. E isso, quando a gente monta uma carteira de investimentos para um investidor local no Brasil, você vai perceber que uma carteira sem FIIs é uma carteira pior do que uma carteira com FIIs. Mesmo na fase de acumulação, sim, isso não é opinião. Isso tem embasamento técnico matemático. Eu vou te mostrar por que os FIIs realmente fazem sentido dentro da carteira, porque o erro mais comum do investidor de fundo imobiliário não é investir em FIIs, mas por vezes é investir apenas em FIIs ou eliminar os FIIs da carteira, ou seja, ir para os extremos. No final do vídeo, você vai entender exatamente qual é o papel dos FIIs na sua carteira de investimento e como usá-los a seu favor. Antes de destruir mitos, você precisa entender o básico. Fundo imobiliário, ele é basicamente um condomínio de investidores. Então, cada um aporta lá um determinado valor, isso no nascimento do fundo, tá? Esse dinheiro somado é entregue para o gestor e o gestor aplica de acordo com a política de investimento dos fundos. Então, se o fundo é um fundo de tijolo, ele vai lá comprar ativos reais, prédio, shopping center, loja de rua, condomínio logístico, hospital, faculdade, etc. Estes fundos recebem os aluguéis destes imóveis, estes aluguéis entram no caixa do fundo, o gestor tira lá as despesas do fundo, sobra um resultado, este resultado é distribuído aos cotistas como se fosse um aluguel, obviamente na proporção de cotas que cada um tem. E aqui já temos uma primeira vantagem de porque mais de 3 milhões de brasileiros investem em FIIs hoje. Por que o mercado cresceu tanto? Primeiro, acessibilidade. Se você quisesse investir em imóveis, o modo tradicional faria com que você tivesse a necessidade de capital maior para comprar um imóvel numa cidade e alugar este imóvel, um apartamento, por exemplo. E aí você comprou um imóvel, então você tem um ativo e você alugou para uma pessoa por óbvio. Então você tem um locatário, risco duplamente concentrado, um único imóvel, um único locatário. Para uma cota de fundo imobiliário, que é super mais acessível, ela custa em muitos casos aí menos de R$100. Existem cotas que custam por volta de R$10. Você compra pelo celular, vende pelo celular, recebe os dividendos todo mês na sua conta. É tudo muito simples. Veja como acessar esse investimento é muito mais prático do que comprar um imóvel, por exemplo. A diversificação embutida, eu já falei para você, comprou um apartamento, um imóvel, um locatário, certo? Super concentrado naquele bairro, naquele inquilino. Se o inquilino sai, sua renda vai a zero e você ainda tem as despesas de condomínio e IPTU que você tem que ir lá arcando. Um fundo imobiliário de tijolo, ele pode ter 20 imóveis, 30 imóveis. Ou tem fundo hoje, gente, que já passou de 100 imóveis, espalhados por vários estados. Se um único imóvel fica desocupado, o impacto na sua renda, ele é proporcional ao tamanho desse imóvel na carteira, mas você não vai ficar absolutamente sem renda por conta disso. Então, esta pulverização, esta diversificação de risco faz muito bem para você. Em terceiro, isenção do imposto de renda. Os rendimentos que os FIIs distribuem são isentos para a pessoa física, e isso é um benefício enorme. Se você tem um apartamento e recebe, sei lá, 2 mil, 3 mil de aluguel, em cima desse valor tem imposto. No fundo imobiliário, o rendimento chega limpinho. Ele não chega limpo porque teve uma dedução retida na fonte. Não, ele não tem nenhuma cobrança. Ele é seu, isento de imposto de renda. E tem mais um fator importante, tá? Liquidez. Precisou de dinheiro, dá para vender um quarto do apartamento, dá para vender uma porta, dá para vender, não dá para vender uns pedacinhos, né? Agora no fundo imobiliário, você pode vender parte das suas cotas. Em 2 dias, o dinheiro tá na sua conta na corretora. Por óbvio, se você tem lucro nessa operação, você vai ter imposto
imposto de renda. No lucro, os FIIs cobram imposto de renda, 20% de alíquota em cima do lucro, não é do valor total, é do lucro. Lá no imóvel, existe até uma maneira para você não pagar imposto se tem lucro. Mas, se você tem uma carteira maior de imóveis, enfim, aí não tem jeito. Aí você vai ter imposto de renda também, mesmo no mercado real, vendendo os imóveis. E tem um quinto elemento que eu acho uma vantagem sensacional no mundo dos fundos imobiliários. É a gestão profissional. Então, quem cuida do seu fundo ali no dia a dia, dos ativos, é uma equipe formada ali por profissionais, analistas, advogados, super competentes, especializados. Então, eles negociam os contratos. Tem a turma que fica de olho na manutenção dos imóveis, busca novos inquilinos se há a saída de locatário. Então, você não precisa lidar com o perrengue que teve no imóvel, locatário te ligando de final de semana dizendo que tem problema na hidráulica, na elétrica. Teve inadimplência, não é você que corre atrás do dinheiro que ficou inadimplido. Tem reforma para fazer, não é você que fica pegando orçamento para fazer reforma, nada disso. É a gestão profissional do fundo que toma conta. Por óbvio, essa gestão cobra, tá lá na taxa de administração e gestão do fundo. Mas além de tudo, eles têm vantagens de escala que você sozinho não vai ter, porque ele tem uma estrutura muito mais robusta, ele tem muitas vezes vários fundos lá, então ele consegue negociar pacotes interessantes. Quando você junta tudo isso, você entende por que o fundo imobiliário é o investimento mais intuitivo do mercado, porque o brasileiro se sente confortável em investir em fundos imobiliários, porque o brasileiro entende do conceito de comprar imóvel e alugar, porque no final das contas, todos nós aqui, nós moramos em algum lugar, e esse lugar que nós moramos ou é nosso, então nós passamos pelo momento de compra de imóvel, ou este lugar é alugado, então a gente está lá no papel de locatário. O FII é isso, só que com escala, com liquidez, com profissionalismo. Mas não tem só FII de tijolo, e aí às vezes causa alguma confusão, tem fundo de papel também, isso é uma distinção que você precisa fazer. Existem basicamente dois grandes grupos de fundos. Tem o fundo de tijolo, e esse compra os ativos físicos, como eu citei para vocês, a renda vem do aluguel desses imóveis, a valorização vem do crescimento do valor desses ativos ao longo do tempo, e também tem os fundos de papel, e estes não têm imóveis, tijolo, parede, não. São fundos que investem em títulos de dívida do setor imobiliário. Imagine que tem aí uma empresa de condomínios logísticos e ela tem lá um baita de um terrenão legal onde ela quer incorporar, criar mais um condomínio logístico. E ela orçou, tem lá o valor para a obra e ela tem parte desse valor, ela não tem todo. Então ela vai ao mercado captar recursos, né, um empréstimo, para tocar essa obra. Então ela pode estruturar um CRI. Então o CRI ela fala, eu preciso deste bolsão de grana aqui, e aí a securitizadora vai procurar investidores para cada um botar um pouquinho de grana aqui. Uns botam um pouquinho mais, outros botam ainda mais. Junta lá um monte de investidor que empresta grana, só que cobra uma taxa. O fundo imobiliário de CRI é um desses investidores que chega aqui com um montão de dinheiro, ó, o fundo de CRI aqui, ó, para comprar um pedação desse CRI para a carteira dele. E ele não faz isso com um único CRI, ele vai fazendo isso com vários CRIs e aí ele monta uma carteira. E como é que ele ganha dinheiro com isso? Este CRI vai remunerar o credor dele, que é um FII, da mesma forma que qualquer credor é remunerado num processo de empréstimo. Se você empresta o dinheiro para alguém, você espera receber o que dessa pessoa? Os juros mais a devolução do principal. É a mesma coisa. Em que prazo? 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, depende do prazo do CRI. Esta operação não é simplesmente, ó, empresta a grana, a taxa é essa e pronto. Existem garantias aqui. A empresa vai construir um condomínio logístico, pegou a grana. O que ela pode fazer? Ela tem um outro condomínio logístico, tá lá alugado para a Amazon, ela recebe aluguéis da Amazon. Ela pega as receitas de aluguéis deste outro condomínio e coloca como garantia do pagamento deste CRI aqui. Então a Amazon paga aluguel numa conta que já nem passa mais dentro da empresa, já vai direto para irrigar o pagamento do CRI aqui. Dá uma segurança maior para quem vai receber, na verdade. É uma renda fixa disfarçada de fundo imobiliário e essa diferença importa e importa muito. O fundo de papel, ele depende da saúde financeira de quem tomou a dívida. Se o devedor não paga, o fundo vai sofrer. Ah, tem a garantia, executa a garantia, mas não é do dia para a noite. O fundo sofre, a renda provavelmente sofre um impacto logo de cara para depois se recuperar quando as garantias forem executadas. Em momento de taxa de juros mais alta, Selic mais elevada como nós temos agora, fundos de papel acabam se beneficiando quando eles têm, obviamente, CRIs que corrigem por CDI, né? Porque o CDI é uma derivada lá da taxa Selic, não é verdade? Se você tem inflação mais elevada, e normalmente a gente está num cenário de juros mais elevado, por quê? Porque a inflação está alta. Os CRIs também tendem a se beneficiar, por quê? Porque se não é corrigido
corrigido por juros, é corrigido por inflação. Se a inflação está mais alta, ele acaba recebendo mais. Mas, lembre-se, no final do dia, o devedor tem que aguentar pagar, né? Então, cuidado com o que você deseja. Não vai desejar juro lá na altura e inflação na altura para o CRI pagar mais, porque da outra ponta você tem um devedor que precisa ter saúde para aguentar isso daí. E se a Selic cai? O juro vai cair, então o CRI vai pagar menos? Vai pagar menos. 2025, por exemplo, os fundos de papel tiveram uma participação relevante na performance do IFIX, porque eles pagaram dividendos mais robustos, né? E lembre-se, o IFIX é um índice que nós chamamos de total return, retorno total. Então ele é dividendo mais valorização, ganho de capital. O dividendo que o fundo imobiliário pagou está ali. E se você pega fundo de papel que pagou dividendo aí elevado ao longo de 2025, isso ajudou a termos um IFIX performando bem. Mas no quarto trimestre de 25 foram os fundos de tijolo que brilharam. Eles ganharam protagonismo. Por quê? Porque eles anteciparam o cenário de 2026. Porque o cenário de 2026, a priori, seria um cenário mais favorável. Queda de juros, enfim. Quando eu falar de FIIs, então, ao longo de todo esse vídeo, eu vou ficar focado muito mais no mundo dos FIIs de tijolo. Porque é aí que mora a verdadeira exposição ao mercado imobiliário raiz, de verdade, com viés de renda. E é aí que a diversificação da carteira realmente funciona. Agora a gente vai entender um pouquinho o contraponto a essa tese de que FIIs não servem no momento que você está acumulando patrimônio. Então vamos para o ponto central. O argumento que viralizou aí na internet, que muita gente repete sem questionar, sem pensar sobre, se você está na fase de acumulação, não invista em fundos imobiliários, vá em ações, porque as ações multiplicam o seu patrimônio e os FIIs, quando muito, só mantém. Para ser justo, essa tese tem um pedacinho de verdade. Vamos olhar os números, os dados. Se você pegar, por exemplo, o KNCR, que é um fundo de papel, um dos maiores do mercado, e se você olhar a valorização da cota, sei lá, numa janela de 10 anos, o que você vai ver é algo assim, ele entregou o dividendo e a cota parece que ficou parada. Então, se você voltar, a cota tá ali, 103, 104 reais, aí você volta 2 anos, era mais ou menos isso. Você volta lá no começo de 2019, antes da pandemia, era mais ou menos isso. Você fala, pô, a cota não anda. Calma, é um fundo de papel. Tecnicamente não é pra cota andar mesmo. Se você compra próximo do preço justo e não tem nenhuma disfunção de mercado, você tá recebendo tudo no dividendo no fundo de papel. E aí, aos olhos de quem propaga essa teoria aqui, se você tivesse investido, por exemplo, em Itaú, Itube 4, tipo, código da ação, a valorização teria sido mais de 300%, janela aí, mais ou menos 10 anos. Parece óbvio, as ações ganharam de lavada. E aqui que tá o erro. Esse raciocínio compara dois ativos de forma isolada. E investir não funciona assim. Qualquer investidor profissional pode ser um investidor pessoa física, profissional, grande patrimônio, mas principalmente um investidor institucional, né, um fundo de investimentos, uma fundação que paga plano de benefício previdenciário. Um investidor institucional, profissional, sério, não monta a carteira olhando especificamente, esse ativo é legal, agora aquele ativo é legal, aquele ativo é legal. Ele olha como eles trabalham juntos. E é aqui que a matemática entra. Porque quando você coloca fundos imobiliários com ações numa mesma carteira, algo muito interessante acontece. O retorno da carteira, ele pode até ser marginalmente reduzido em algum momento, mas não na mesma proporção em que o risco cai. Ou seja, eventualmente você perde um pouquinho de retorno, mas em compensação você ganha muito mais sossego no chacoalhar da sua carteira. E isso tem nome, Fronteira Eficiente de Markowitz. Markowitz ganhou o Nobel da Economia em 1990, provando exatamente isso, que o risco de uma carteira não é a média dos riscos individuais ali dentro. O risco depende de como esses ativos se correlacionam entre si. Se dois ativos, ativo A e ativo B, se eles se movem na mesma direção em patamar muito próximo, você tem uma correlação positiva e elevada. Ter estes dois ativos não te gera proteção. É uma falsa diversificação, porque eu falei quando eles sobem, né? E quando caem? É a mesma coisa. Eles vão cair com intensidade similar e cairão, teoricamente, os dois ao mesmo tempo. Agora, e se você tem no ativo B um ativo que quando o ativo A sobe, ele sobe, mas sobe menos? Adivinhe, FIIs e ações têm esse tipo de correlação. E esse cara aqui tende a ser o
FII. Isso é uma correlação positiva, mas ela é mais baixa. Ela não é zero, ela não é negativa, mas ela também não é 1 como a anterior. Então, quando você coloca FII numa carteira que já tem ações, você reduz a volatilidade sem destruir retorno. Em termos práticos, uma carteira que tem 75% ações, 25% FIIs, ela tende a ter um retorno próximo da carteira que tem 100% ações. Ela tem um drawdown menor, a incidência de drawdown é menor. O drawdown menor significa que o investidor real ali, no dia a dia, quando ele pegar aquele momento duro, essa carteira, ela cairá menos. Só para você entender o que é o drawdown na prática, imagina que uma carteira de ativos, ela sobe num determinado período, subiu um pouquinho mais nessa, caiu um pouquinho aqui, caiu até um pouquinho mais aqui, aí caiu bem aqui, aí subiu aqui, subiu bem aqui, subiu bem aqui, aí caiu de novo mais forte aqui. Estas quedas aqui nós chamamos de drawdown, são quedas mais severas, não acontecem com frequência, mas elas podem acontecer. Se você tem uma carteira 100% ação, esse drawdown ele vem mais para baixo. Quando você começa a abrir espaço, tira um pouquinho de ação e coloca um pouco mais de FII, você não elimina o drawdown, mas você diminui a severidade do drawdown. E eu vou garantir para você, isso daqui é extremamente importante do ponto de vista psicológico. Se a descida é muito aguda, numa velocidade maior, mais pessoas vão ficar arrependidas. Se é uma montanha-russa mais light, você vai ter um outro arrependido ainda assim, mas o número de arrependidos será menor. E é mais ou menos isso que a gente espera quando a gente tenta encurtar esse drawdown, diminuir a ocorrência dele e quando ele ocorrer com menor severidade, para que menos pessoas fiquem muito incomodadas ao ponto de desistir da estratégia. Qualquer modelo de otimização bem feito vai incluir alguma alocação em fundo imobiliário na sua carteira, ótimo. Não é 100% da carteira também não, tá bom? Isso não funciona para a maioria esmagadora dos investidores comuns. Ah, mas o fulano, você não é fulano. Sua mãe não já disse isso? Você não é todo mundo? Você também não é o fulano. Às vezes, um determinado perfil, a pessoa super domina o mundo imobiliário, vive disso, ela tem tanto conforto com aquilo, é o dia a dia dela, que ok. Mas não é o caso do investidor comum. O investidor comum, às vezes é um professor, é um motorista de aplicativo, é o dentista, é o médico, advogado, é um trabalhador autônomo. A pessoa não tem tempo para ficar ali o dia inteiro lendo fundo imobiliário, entendeu? Acho que você que tá vendo esse vídeo, você não é nenhum dessa turma, né? Que eu morro de inveja, tenho tempo de passar o dia inteiro em rede social falando em grupo de fundo imobiliário. Se você não tem tanto tempo livre assim, como é que você vai concentrar a tua carteira em fundo imobiliário? Não dá, porque a tua vida é atribulada, família, filho, trabalho, né? Não dá para passar o dia inteiro estudando em grupinho de WhatsApp, não dá. Aí a carteira diversificada vai fazer sentido porque a matemática e a estatística mostram que isso sim melhora a eficiência do portfólio. Dizer que a carteira na fase de acumulação não deve ter FII é o mesmo que dizer que correlação não importa. Mais uma vez, né? Quem disse que a correlação importa só ganhou um prêmio Nobel. Aí você escolhe em quem você vai acreditar. Eu faço esses vídeos com um único objetivo: te entregar conteúdo de verdade. É para te dar condições de tomar as melhores decisões do que fazer com o seu dinheiro. Porque no final do dia, o que separa quem perde dinheiro e quem ganha dinheiro não é sorte, é acesso. Acesso a boas análises, a boa informação, a bons professores, a uma carteira bem montada por quem entende de verdade do assunto. E é exatamente isso que a Finclass entrega. A Finclass está completando 5 anos e lançou a maior promoção de aniversário que a plataforma já fez ao longo de sua história. 50% de desconto no plano anual. 12 de R$ 79,90? Xizinho, esquece. 12 de R$ 39,95 agora. Ou seja, R$ 479,40 à vista, menos de R$40 por mês, e você vai ter acesso a um ano completo de Finclass, mais de 65 cursos. Tem Thiago Nigro, Bruno Perini, Gustavo Cerbasi, Howard Marks, Leanderson Reis, só fera dando aula de investimento. Então tem aula de renda fixa, de ações, de fundo imobiliário, cripto, tudo num lugar só, com um planinho de aulas montado para você. Você vai ter acesso à maior comunidade de investidores do Brasil, o FinClub. Então lá você manda suas dúvidas, relata suas experiências. Tem um grupo de moderadores e os próprios analistas, e eu estou nesse grupo, esclarecendo suas dúvidas, postando ali o que tem de novidade no mercado. Nós postamos resumo dos relatórios gerenciais lá, fatos relevantes, a gente comenta lá.
Você aprende com outros investidores, com os moderadores, com os analistas. Tá? Na Finclass tem live Tira Dúvidas, todo dia com o analista para você tirar suas dúvidas. Você ainda vai ter o curso de vendas de Jordan Belfort, o Lobo de Wall Street, você viu o filme com o DiCaprio, enfim, você vai ter o curso com o cara, meu. Tá no pacote. Carteiras recomendadas da Finclass, carteira para construção de patrimônio, carteira valorização, carteira para geração de renda passiva, carteira renda, montada por time de analistas profissionais, certificados. Sozinho isso custa pelo menos uns 3 mil reais aí na concorrência lá fora, tá no nosso pacote aqui. Você tem o curso Como Financiar a Casa dos Seus Sonhos. Então, tá pensando em comprar um imóvel? Então, tem um curso mostrando bonitinho qual é a maneira mais eficiente de você realizar esse sonho através do financiamento para fazer da forma correta, estruturada. E tem jeito certo de fazer sim. Eu sou dono do meu imóvel, eu usei financiamento bancário para adquirir meu imóvel e muito satisfeito fiquei com essa maneira. Tem um jeito certo de fazer, o curso vai te mostrar. Você tem o curso do 1000 ao Milhão, super sucesso com o Thiago, tá lá na Finclass, mais de 20 mil alunos já fizeram. Código da Riqueza tá lá, 12 meses de pesquisa com entrevistas com vários investidores, pessoas super bem sucedidas no mundo. O intensivo do 1000 ao Milhão com marketing digital, gravado pelo Thiago, também tá no nosso pacote de aniversário da Finclass, só bônus campeão, hein? E não acabou ainda, todos os desafios, mapas mentais feitos pelo Thiago ao longo de todas as suas lives durante sua carreira, 3 meses grátis do Duo Gourmet, aquele aplicativo que te dá 2 pratos pelo preço de um em mais de 3.700 restaurantes, tá? Tem Coco Bambu, Outback, Brás Pizzaria, enfim, só nome bacana. Tudo isso passa de 9 mil reais em valor e você vai pagar R$ 479,40 e ainda vai dividir em 12 parcelinhas, vantagem única. Só que, calma, não adianta, porque não é agora, é só no dia do aniversário da Finclass, 23 de abril, 8 horas da manhã. Link tá na descrição do vídeo para você entrar na lista de espera e garantir o seu acesso. Eu tô te esperando nas lives Tira Dúvidas de Fundos Imobiliários, que são sempre comigo. Vamos dar uma olhadinha agora no cenário de 2026, como é que a gente coloca fundo imobiliário nessa carteira para ser da forma mais eficiente. Neste momento atual, nós temos algo particularmente interessante para quem está olhando para os fundos imobiliários. A Selic está hoje em 14,75% ao ano. Caiu! Aleluia! A projeção do mercado, segundo o último Boletim Focus, é que a taxa Selic termina o ano em 12,5%. Isso significa o que para os fundos imobiliários? Em 2025, a Selic batendo 15%. Os FIIs abriram o ano ali mais ofuscados, pessoal olhando, para que eu vou comprar fundo imobiliário que paga 8, 9 de yield, se eu tô comprando CDB, pagando ali, perde 15. Por isso que muitas cotas de FIIs ficaram pressionadas ali, especialmente no começo do ano. Mas aí olha o que aconteceu. Esse cenário, supostamente horrível para os fundos imobiliários, na verdade, a gente viu o IFIX subir mais de 21% em 2025, porque a turma ficou olhando e já, opa, essa taxa de juros vai começar a cair ano que vem. E já começaram a empilhar a cota. E a cota subiu. Fora isso, o IFIX entregou um yield de 12% mais ou menos. Ou seja, dos 21, mais ou menos 12% de yield. O que é ótimo, porque lembra, o dividendo é isento de IR, essa fatia é isenta de IR. Com tudo isso, os FIIs que compõem o IFIX ainda terminaram 2025 com desconto médio de 8%. Quando você olha aquele indicador, o PVP. P é preço de mercado, VP valor patrimonial. Quantas cotas estão negociando em relação ao valor teórico para aquela cota. Caso, por exemplo, no fundo de tijolo, o gestor decidisse vender todos os imóveis, pegar a grana e devolver para o cotista. Então o mercado está precificando o imóvel por um valor menor do que ele realmente vale no mercado real. Imagine o que vai acontecer quando a Selic assim cair de verdade, porque começou a cair de maneira tímida ainda. De repente aquele FII que paga 9, 10 de yield, isento de R, opa, fica muito mais atraente. Por quê? Porque aquele CDB que está pagando ali próximo da Selic, ele já não fica tão atrativo com esse nível de Selic mais baixo, ainda tem uns 22,5% de R, podendo cair até para 15% se você carregar num prazo muito maior, mas a diferença já não brilha os olhos, né? E aí o fluxo de capital se inverte, né? Os investidores que estavam ali, todo mundo escondidinho na moita da renda fixa, pós-fixada principalmente, CDI, começa a procurar ativos alternativos. E aí as cotas sobem, a gente já viu isso, olha o IFIX, 2017, 2018, 2019, anos dourados. O desconto do valor de mercado sobre o valor patrimonial vai se fechando. Sabe aquele PVP aqui, que era 0,92? Ele vai melhorando, vira 1. Isso é valorização da cota. Então você garante um dividendo num patamar mais elevado, um dividend yield, porque você comprou a cota mais barata, e ainda tem essa valorização da cota, né? É um retorno total muito
mais atrativo. Historicamente, é exatamente isso que acontece no ciclo de queda de juros. O FII que estava negociando de tijolo ali com PVP 0,90, volta para 1, às vezes vai para 1,10, às vezes vai para 1,20, 1,30, depende muito do quão severo é esse corte de juros. E isso é uma valorização brutal na cota, que vai se somando aos rendimentos mensais. Então, quando alguém te diz que FII não é para fase de acumulação, essa pessoa está ignorando que existe um comportamento cíclico fortíssimo nos fundos imobiliários. E que comprar na fase de desconto que a gente está agora é justamente o tipo de movimento que gera riqueza no longo prazo. Mas existem erros que os investidores cometem na hora de montar a carteira, e montar uma carteira 100% de FIIs é um deles. Eu preciso ser honesto com vocês, o problema real não é o FII em si. O problema é quando o investidor coloca tudo em FII. A pessoa descobre que receber dividendo todo mês é bacana, fica fascinada, aquele pinga-pinga todo mês na conta, e vai colocando ali tudo em fundo imobiliário, 100% da carteira em fundo imobiliário. E o pior, às vezes concentra em 2, 3 fundos imobiliários e acha que está diversificando. Isso é perigoso. Se você monta uma carteira 100% fundo imobiliário, você está 100% exposto ao mercado imobiliário. O ciclo de juros, ele é o quê? Ele é cíclico. Então, a gente pode ver aumento mais adiante, não por óbvio agora, mas mais adiante, de taxa de juros. E aí a gente sabe que nesse cenário, os fundos de tijolos tendem a sofrer mais. E aquela fase do início do corte de juros é onde machuca mais. E se a vacância aumenta? Por quê? Pô, se o juro está subindo, né, a economia vai ficando mais fraca, você pode ter um pouquinho mais de vacância, os dividendos podem encolher. Lembre-se da ameaça de tributação dos dividendos. Nessa hora, sempre tem um chacoalho aí nas cotas. Tem estômago para isso, para 100% da sua carteira tá exposta a esse tipo de situação, você não tem proteção. Tá 100% da sua carteira ali em fundo imobiliário. Não tem um ativo que se beneficia quando o FII sobe. Não tem dólar, não tem uma ação de empresa exportadora, não tem uma renda fixa pós-fixada, fazendo ali algum contrapeso, servindo como algum colchão. Um erro muito similar ao erro de quem coloca tudo em ações, ou coloca tudo na renda fixa, ou concentra tudo em cripto. Esse gosta de emoção. Concentração é risco. Diversificação é o último almoço grátis no mercado financeiro. Então o ponto central deste vídeo não é defender FII ou execrar o FII, é mostrar a resposta certa, que não necessariamente é sim ou não para FIIs. A resposta certa é quanto eu vou ter da minha carteira em fundos imobiliários. Independente da sua idade e do seu horizonte para a construção desse patrimônio, tem gente que tem o despertar para a construção de patrimônio com 20 e poucos anos de idade, então você tem bastante tempo para construir. Tem gente que esse despertar, por razões das mais diversas, chega mais tarde, então você tem um espaço menor de tempo para construir, mas independente disso, sim, você terá espaço na sua carteira para fundos imobiliários. E na nossa filosofia da Finclass, uma carteira que foi desenvolvida com base em estudos, em análise de todo histórico e projeções para adiante, nós chegamos ao percentual de 15% da sua carteira, 15% em FIIs, no momento em que você está construindo patrimônio. E é óbvio que isso pode oscilar desde que fique orbitando estes 15%. Para quem já está vivendo de renda lá na frente, dá até para ter mais. Nós sugerimos aqui, por exemplo, 40% em FIIs nesse momento. Se você já está lá vivendo da renda passiva, né? Sua carteira é uma geradora de renda passiva para você usar essa renda passiva. E dessa forma, os fundos vão exercer o papel importante na sua carteira. Reduzir volatilidade, entregar rendimentos recorrentes que te ajudam a rebalancear a tua carteira como um todo. Afinal, o dividendo do fundo imobiliário não é feito só para comprar fundo imobiliário. Ele serve para rebalancear a tua carteira como um todo. E aí, como é que você seleciona os bons FIIs para preencher essa fatia de 15% que eu falei para você? Porque não é FIIs aleatórios, não é qualquer FII que é ótimo. Tem FII que é horroroso no mercado. Assim como tem ação que é horrorosa. A classe de um ativo não salva ninguém. A seleção, boa seleção, sim, essa salva. Então vamos para alguns indicadores. Os dois primeiros, vocês já estão pós-graduados de saber assistindo vídeos no YouTube. PVP, então está negociando abaixo de 1. Parece que tem um desconto, olha que eu disse parece, precisa estudar um pouquinho mais, mas é um primeiro sinal. Se está acima de 1, parece que está caro, mas mais uma vez parece, precisa estudar com detalhe para ver se tem alguma pegadinha nele. Então significa quanto está o valor da cota de mercado em relação ao valor patrimonial. Segundo indicador, dividend yield. Dividend yield nada mais é do que renda sobre cota.
Então você recebe R$10 de renda no ano, a cota vale R$100, dividend yield de 10%. Recebe R$8 por ano, cota vale R$100, 8% de dividend yield no ano. Cuidado só para não simplesmente sair selecionando o que paga mais, que é o que eu falo para vocês, os famosos rankings de dividend yield. Tem que ter cuidado se o fundo está pagando não recorrente. Outro item importante para avaliar no fundo imobiliário, de tijolo, vacância. Qual o percentual dos imóveis que está vago? Qual é a previsão para a ocupação desses imóveis? Você acha que é um imóvel que é mais fácil de alugar, mais difícil? E é isso que às vezes as pessoas esquecem de avaliar. Qualidade dos inquilinos é importante. É o risco de crédito daquele aluguel. Mas quem está pagando aluguel são empresas sólidas, os contratos são longos, tem boas garantias. Diversificação. Ela pode ser geográfica, ela pode ser setorial. Você tem um imóvel renda urbana, um pedaço vem de educação, outro pedaço vem de serviços bancários, outro pedaço vem de saúde, outro pedaço de varejo alimentício, outra parte vem de varejo vestuário. Você diversificou setorialmente a tua receita. A diversificação setorial pode ser mais ampla no mundo dos FIIs. Um pedaço vem de escritório, um pedaço vem de shopping center, um pedaço vem de renda urbana. Boa carteira, inclusive, é diversificada assim. Uma diversificação bem feita, ela vai deixar a sua carteira muito mais tranquila. Qualidade da gestão. A cada dia que passa, a gestão é mais importante do que os imóveis no fundo imobiliário. E eu te explico por quê. Você imagina um fundo que tem 110 imóveis. Você concorda comigo que tem imóvel ali que se ele ficar vago, ele vai afetar menos de 0,5%, 0,2% do fundo, da receita do fundo? Então, obviamente, você faz lá um desenho de uma curva ABC, onde você tenta mapear quais são os imóveis que representam aí 30% da receita do fundo, por exemplo. Aí você faz uma baita de análise imobiliária nesses caras, mas pro resto é análise na gestão. A gestão está alinhada com o cotista, tem bom histórico, tem transparência. Isso é importante. Por quê? Você não vai mergulhar em 110 imóveis, 120 imóveis. Quando você contrata um gestor, você confia no trabalho desse gestor. Procure os relatórios gerenciais, leia o histórico do fundo. Liquidez! Cada vez mais importante, tá? Mas lembro de novo o recado da mãe. Você não é todo mundo. Então, às vezes, o investidor ele vai fazer um investimento de R$1.000 ou menos. Aí ele vê um fundo negociando ali R$10.000 por dia. Ele fala, tranquilo, eu vou botar só 1.000. Fácil. Lembra quantos investidores eu falei que tem na bolsa? 3 milhões. Ele só precisa que mais 9 desses 3 milhões tenham a mesma brilhante ideia no mesmo dia. Parabéns. Agora você tem 10 mil de volume que apareceu num fundo que negocia R$10.000 por dia. Vocês vão fazer preço nessa cota. Não tem liquidez para suportar isso. Se essa cota negociasse 50 mil, vocês iam fazer preço. Os 10 mil, esses 10 investidores com R$10.000 iam fazer preço nessa cota. Então, ter liquidez é importante. Então, lembre-se, a B3 tem mais de 400 fundos imobiliários listados. O IFIX já filtra os maiores, mais relevantes, já é um bom ponto de partida para você. Isso não significa que você precisa comprar todos, mas ali você vai encontrar os mais líquidos, os mais representativos. E aí, conforme você vai comprando, vai recebendo mais dividendos, os dividendos te ajudam a comprar outros ativos, a bola de neve da sua carteira vai crescendo. Aporte, reinveste dividendo, aporte, reinveste dividendo. Daqui a pouco a sua carteira ela vai estar gerando um nível de dividendo que o dividendo por si só já empata o tamanho do aporte. É como se você estivesse fazendo 2 aportes. Aí a mágica acontece. Não é cilada, não é perda de tempo, não é só para quem já tem patrimônio. E é assim que os FIIs vão contribuir para a carteira de um investidor brasileiro, um investidor local. No cenário atual, com o Selic começando o seu ciclo de queda, os FIIs ainda negociando abaixo do seu valor justo, um momento muito interessante para quem ainda não tem, colocar os seus primeiros investimentos em fundos imobiliários. E para quem já tem, dá uma olhadinha na carteira, ver se já está perto desse percentual que a gente coloca como alvo aqui de 15%, não tá? Tenta calibrar os aportes para chegar lá, mas fazer isso com critério, estudando os fundos, olhando os indicadores, diversificando nos setores, nas gestoras. Defina a alocação da sua carteira, plano de investimento, tenha um para chamar de seu, os seus objetivos, seu horizonte de tempo, mas tenha um plano de investimento. E se esse vídeo te ajudou, não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal, mande para os seus amigos que precisam desse tipo de mensagem e me espere no próximo vídeo que eu volto. Forte abraço. Tchau, tchau.